Hebreus capítulo 6. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Versículo 15. Após avaliar a fé dos hebreus cristãos como infantil, no sentido de não haver progresso espiritual, o autor os exortou a se aprofundarem no conhecimento de Deus, de modo que se deixassem levar para o que é perfeito. Ao elencar 6 princípios elementares da doutrina de Cristo, pondo-os à parte, como não sendo essencial naquele momento que neles se prendessem, ele não os desconsiderou. Pelo contrário, chamando-os de base, confirmou o sólido fundamento da doutrina de Cristo, sobre a qual devemos construir e desenvolver a nossa fé. Os hebreus precisavam compreender a necessidade da edificação da fé, de seu crescimento e seu amadurecimento. Notem que os princípios fundamentais apresentados neste capítulo contêm uma sequência lógica. Primeiro, arrependimento de obras mortas. O verdadeiro arrependimento envolve o abandono das obras da carne. O arrependimento nada mais é que a resposta humana à bondade divina. Romanos capítulo 2, versículo 4. Segundo, fé em Deus. Quando aceito a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida e me arrependo de meus pecados, é a fé em seus méritos de justiça que me fortalece para prosseguir andando com Ele, pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Terceiro, batismos. O batismo é a demonstração pública de que desejo seguir os passos do meu Salvador, a começar pelo cumprimento da justiça que Ele mesmo se submeteu ao iniciar o seu ministério terrestre, nos deixando o exemplo. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Atos capítulo 22, versículo 16. Quarto, imposição de mãos. O ato de imposição de mãos a que o autor se referiu aqui pode estar associado ao ato iniciado pelos apóstolos ao impor as mãos sobre os que eram batizados, a fim de receberem o poder do Espírito Santo, pois não há nada de mágico no batismo. O batismo deve ser uma resposta de obediência e de entrega, a permissão humana para a atuação divina. Então, o Espírito Santo tomará as coisas de Deus e as revelará a você, transmitindo-as como força viva ao coração obediente. Ellen G. White, Parábolas de Jesus, página 149. Quinto, ressurreição dos mortos. O autor também julgou ser este um assunto bem definido entre os judeus cristãos. A verdade de que Cristo ressuscitou dos mortos e que haverá de ressuscitar os que dormem no pó da terra deve compor a base da fé cristã. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Sexto, juízo eterno. Eis um dos assuntos mais polêmicos na Bíblia, e ao mesmo tempo mais simples de se entender quando estudado e compreendido à luz do seguro e imutável, assim diz o Senhor. Não temos o que temer do juízo divino se confiamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, nosso advogado celestial, o qual pagou a nossa exacerbante fiança, como bem pontuou o discípulo amado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Pois bem, amados, com base nessa doutrina segura, precisamos erguer as paredes de nossa fé e permitir que o Espírito Santo nos transforme em sua casa habitável, sua santa morada. Quando há uma ruptura desta fé e deliberadamente um retorno à velha vida, pode acontecer a impossibilidade de que o autor se referiu, o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Disse Jesus: se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus capítulo 12, versículo 32. Trata-se, por exemplo, da obstinação de Faraó,
que mais e mais endurecia o seu coração diante das manifestações do poder de Deus no derramamento das pragas sobre o Egito. Condição esta que será novamente testemunhada nos ímpios quando caírem as últimas pragas sobre a terra. Apocalipse capítulo 16, versículos 9, 11 e 21. Como a última igreja de Deus na terra, não podemos nos conformar com uma fé rasa e líquida que se apega a questões que em nada nos edificam, mas firmes e constantes na oração e no diligente e sério estudo das Escrituras e do espírito de profecia, devemos cada um de nós mostrar até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não nos tornemos indolentes, insensíveis à obra do Espírito do Senhor, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Como Abraão esperou com paciência pelo cumprimento da promessa, somos chamados a suportar o que julgamos demorado. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Que o Espírito Santo faça de nós verdadeiros gigantes na fé. Oremos, amados. Pai Celestial, não existem impossíveis em nenhuma de Tuas promessas, e nós cremos que elas são fiéis e verdadeiras. Os ensinos da Tua Palavra formam a base da nossa fé, e é necessário que ela cresça e seja fortalecida, para que, uma vez iluminados pelo Espírito Santo, assim perseveremos até o fim. Ó Senhor, nós que já corremos para o refúgio, queremos em Ti permanecer, que sejamos imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, aperfeiçoados em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.